nosso vice-governador Lucas Ribeiro, que a partir do dia 2 será o governador do estado da Paraíba. E que eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, continuará fazendo da Paraíba essa grande gestão que nos orgulha a todos. E eu vejo aqui que muita gente que está nesse auditório foi quem verdadeiramente ajudou e construiu, com seu esforço, com sua dedicação, essa nova Paraíba. A vocês, a nossa eterna gratidão. Eu falo em nome de Lucas aqui, mas a eterna gratidão de quem faz gestão, porque ninguém faz nada sozinho, eu repito isso muitas vezes. E, claro, vocês foram construtores junto com a gente desse momento tão especial. Saudar Camila, Maris, que terá uma missão grande pela frente, Camila. Terá uma missão grande pela frente. Às vezes a representatividade de quem está na condição de primeira-dama é muito mais do que uma simbologia. E como tanto você quanto Ana tem uma capacidade de fazer a leitura de demandas reais da sociedade, principalmente daquelas pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm vez e que precisam ser ouvidas. Que você tenha tanta sorte quanto Ana teve no desenvolvimento dessas tarefas. Sem sombra de dúvida, você desempenhará com toda tranquilidade, porque eu sei da sua competência. Então, parabéns a você. Quero saudar o deputado federal aqui presente, Gervásio Maia. Um abraço, obrigado por todas as parcerias. Saudar os deputados estaduais Tanilson, Dudu Soares, Márcio Roberto, Chico Mendes, parceiros da construção da estabilidade, da governabilidade que esses 7 anos, 3 meses, para poder construir isso tudo que nós fizemos. Houve tempo na Paraíba em que se perdia muito tempo, verdadeiramente muito tempo, com disputas pequenas, com picuinhas de disputas de poder. Graças a Deus isso ficou para trás. Nós tivemos a condição de manter e reabrir um diálogo com todos os poderes constituídos do Estado. Não só da Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, mas do Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça, com todos os órgãos de controle, com Defensoria Pública, com a universidade, que parecia que a universidade pertencia à Secretaria de Finanças, porque só se discutia dinheiro. Ter a condição de, junto com os ministérios públicos, encontrar sempre caminhos baseados no diálogo. Isso tudo é fruto de uma condição que foi colocada a partir da nossa chegada ao governo, porque eu entendo verdadeiramente que os interesses do povo estão acima dos interesses pessoais ou individuais de quem quer que seja. Saudar aqui a desembargadora Ana Carla Lopes, que está representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Frederico Coutinho. Obrigado, desembargadora, pela presença. E agradecer a todos os secretários, a todas as secretárias, presidente de órgãos. Como eu disse no começo da minha fala, foram vocês que verdadeiramente conseguiram construir esse Estado que hoje orgulha todos nós. Eu peço um pouquinho de paciência. Eu normalmente não peço, mas hoje eu vou ter que pedir um pouquinho de paciência. Seria impossível, diante do tamanho do governo que nós construímos, a gente fazer uma prestação de contas aqui que levasse poucos minutos. Então eu peço um pouquinho de paciência para que a gente possa fazer essa caminhada através desse Estado que hoje tanto nos orgulha. A gente sabe verdadeiramente, e a população desse Estado sabe, a transformação pela qual nós passamos. Então nós tentamos aqui, junto com essa apresentação, que também não é tão longa não durará nem 3 horas. Então, para a gente poder aqui navegar, obviamente muita coisa ficou de fora, não dava para mostrar tudo, mas a gente vai fazer aqui uma coxa de retalhos daquilo que eu acho que é extremamente importante, que a gente possa entender os ganhos reais da nossa Paraíba. Paraíba, o presente que orgulha, o futuro que inspira. Na verdade, nós vamos fazer essa viagem junto pela Paraíba.
viajar pela Paraíba em diversas áreas. E para a gente celebrar, eu também digo muitas vezes que a gente, quando se olha no espelho, a gente começa a se achar mais bonito do que a gente é. Mas quando os outros começam efetivamente a dizer que a Paraíba está bem, que as avaliações, os índices que vêm de outras instituições demonstram isso, é porque realmente a gente mudou e fez uma grande transformação. E a gente começa, claro, celebrando isso. A primeira taxa do país em crescimento nosso de 6,4% do PIB da Paraíba. Primeiro do Brasil. Maior crescimento de 2025. A gente celebra junto que o PIB industrial ficou em segundo lugar. A gente celebra que a geração de emprego ficou em segundo lugar, com a maior taxa do Brasil, e nós estamos hoje com uma taxa menor do que 6%, que é a menor taxa desde que o IBGE faz avaliação na Paraíba. Para os padrões que a gente tem no Brasil, é praticamente pleno emprego. Estávamos ontem assinando o 12º projeto lá do Polo que vai gerar 20 mil empregos. Então, essa taxa ainda vai aumentar. A gente poder celebrar essa solidez fiscal, e aí todos os secretários da gestão fiscal, passa pela administração, o secretário Tibério, o secretário Marialvo na Fazenda, o secretário Letácio na Controladoria, o secretário Fábio Brito na Procuradoria, secretário Gilmar no Planejamento. E a gente tem um grupo que a gente trata com muito zelo o dinheiro público, porque afinal de contas ele não é nosso e é isso que reflete. E tem uma constatação dessa, que foi publicado lá num grande jornal de São Paulo, de que a Paraíba tem o terceiro, vou chamar saldo financeiro ou disponibilidade financeira do Brasil. Isso nos orgulha muito. Primeiro, o Paraná com um pouco mais de 10 bilhões, segundo São Paulo com um pouco mais de 5 bilhões, em terceira Paraíba com 4 bilhões, 0,59 de recursos disponíveis para implantação de políticas públicas. É por isso que todos os projetos que chegavam aqui e que eram viáveis e que traziam impacto para a população, era possível aprovar e colocar em prática, por conta disso. Então, Lucas, fique tranquilo, dinheiro na conta, até final do ano, você não precisa bater em porta nenhuma para fazer as obras, continuar implantando e inaugurando. O Centro de Lideranças Públicas estabelece que nós somos o estado mais competitivo do Nordeste. Essa é uma análise que é feita pelo próprio CLP. Infraestrutura, segundo do Nordeste. Segurança Pública, segundo do Nordeste. Fomos 5 anos o primeiro. Ficamos em segundo esse ano, não porque reduzimos, mas porque o Rio Grande do Norte melhorou e teve essa condição. Segundo, sustentabilidade ambiental, num grande programa ambiental que nós fizemos, a secretária Rafaela Camaraense também tem um papel importante a obter um patamar como esse. Segundo, em potencial do mercado do Nordeste. 6º do Brasil. Imagina a pequena Paraíba com um potencial de mercado desse. E inovação, 2º do Nordeste e 5º do Brasil, por conta dos investimentos que nós fizemos em bolsas de doutorado, pós-doutorado, bolsa sanduíche, enfim, tudo que nós fizemos, e através dos investimentos do Parque Tecnológico em Campina Grande, aqui em João Pessoa, investimentos importantes nessa área de tecnologia. Em gestão e controle. Na área de gestão e controle, às vezes são índices, são informações que a população, de uma certa forma, ela pode nem perceber. Mas a gestão do Estado, que por 5 anos consecutivos é CAPAG-A do Tesouro Nacional. E como não tem uma letra antes do A, botaram mais, agora nós somos CAPAG-A+. É um destaque importante para o Estado. Isso significa dizer que as finanças do Estado estão absolutamente alinhadas, ajustadas, e ter uma certificação como essa IACM nível 2, é uma certificação do Banco Mundial, é uma certificação internacional para que a gente, e esse ano, aí é bronca para Letácio, vamos subir para o nível 3, Letácio, fazer com que a excelência da gestão e auditoria chegue ao nível 3, que é o nível mais alto. Nova sede da RPB, com condições, claro, de exercer essas funções de regulação possam ser exercidas da melhor maneira.
Programas como o aplicativo Preço da Hora, que compartilhamos para todo o Brasil. Programa Nota Cidadã, que premia e, ao mesmo tempo, faz com que a gente tenha arrecadação extremamente importante. O novo marco legal da LOTEP. A Loteria do Estado da Paraíba é referência hoje no Brasil. Os outros estados vêm para cá para entender como é que funciona. O orçamento democrático, esse instrumento tão extraordinário que a gente verdadeiramente, através da audição do orçamento democrático, a gente consegue fazer com que as respostas às demandas da população sejam muito mais rápidas. Ter desenvolvido aqui na Paraíba o fluxo de caixa do Estado. Para quem é empresário, se alguém aqui for da área, sabe que toda empresa tem um sistema de fluxo de caixa. Por incrível que pareça, nenhum estado do Brasil tem um sistema de fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa é que garante que a gente saiba quanto é a receita, quanto vai sair, como é que a gente pode aplicar, por que pode assumir aquela obra, porque vai ter recursos. É possível, com esse fluxo de caixa, saber o saldo financeiro de cada conta do Estado a cada instante. Eu sei disso, quem vai saber disso a partir da manhã é Lucas. E aí, a senha vou passar para ele, para que ele possa fazer esse controle. E esse sistema de fluxo de caixa, ele agora está sendo usado no Brasil todo, porque saiu da Paraíba e nós estamos passando para todos os estados. A Rede Sim, implantação e expansão da Rede Sim. Quando eu cheguei no governo, se levava meses para abrir uma empresa. Hoje em dia, menos de 24 horas, você está com a empresa aberta. Naquilo que se refere a governo digital, era importante, desde 2019 nós entramos no governo e decidimos que era preciso fazer com que a relação entre as pessoas e o governo se tornasse mais fáceis. E só seria possível fazer isso se a gente implementasse de uma forma muito forte um governo que a gente chamou governo digital. Hoje são inúmeros serviços disponíveis à população. Quando eu cheguei no governo, você ia numa secretaria para marcar o dia que ia voltar na secretaria. Parecia brincadeira, mas era assim. E hoje não. Hoje a gente conseguiu avançar de forma muito importante. É o Balcão Paraíba Digital. Inúmeros serviços disponíveis para que o cidadão, sem sair de casa, através de um celular, através de um notebook, de um computador, ele possa resolver seus problemas. E da mesma forma que outras políticas públicas, a Paraíba hoje é chamada para mostrar essa política pública, a secretária Jaqueline Guzmão deve estar por aí, é chamada para mostrar, para apresentar como a gente conseguiu evoluir tão rápido. E eu sempre digo que fazer uma revolução digital, ela tem que ser para dentro e para fora. Para fora, para o cidadão. Para dentro, para que os processos internos do governo possam efetivamente ser cada vez mais rápidos. E aí o novo portal unificado de serviços, o PBDoc. Hoje todos os processos dentro do Estado tramitam digitalmente, não tem mais papel. Isso é uma economia gigante aí, 12 milhões aí de reais de papel, mais de 20 milhões de documentos digitalizados, tudo para a gente impactar também no ambiente. Quando você economiza papel, você está aí nessas contas, só desses números aí, 11 mil árvores foram preservadas por conta de um programa, de um sistema que hoje facilita a vida de muita gente. Segurança digital cibernética, investimentos muito altos na Codata, para que ela possa proteger todos os dados. Cultura digital, fazer oficina com os servidores, para que todo mundo se aproprie desse novo momento que a gente vive com a informação digital. Valorização dos servidores. Eu fico muito feliz com isso. Essa é uma área que a gente pode conversar tranquila, porque eu sei do que aconteceu nesse estado. Se você fizer apenas a conta dos reajustes lineares que nós demos, vai 40%. Mas aqui tem muitas pessoas que tiveram seus planos de cargos, carreira e remuneração implantados. Vocês sabem que, se tratando de professores, foi muito mais do que isso. Você sabe que a ANS foi muito mais do que isso. Para os técnicos administrativos foi muito mais do que isso. Tantos avanços, porque eu verdadeiramente eu acredito que a máquina pública funciona, mas funciona se tiver servidores motivados, servidores que queiram verdadeiramente produzir, e você não produz se você não estiver motivado.
Qualificação, aí 142 mil pessoas passaram por processo de qualificação. Investimentos altos para a gente tornar o serviço público cada vez mais eficiente. Concurso. Não houve no estado da Paraíba nenhum governo que fizesse tanto concurso como o nosso. 16.500 vagas foram abertas, já foram nomeados 11.900 dentro do estado, entrando pela porta da frente do serviço público, sem pedir a favor a quem quer que seja. E eu não sei, porque todo lugar que eu chego tem os suplentes que me pedem, cadê os chamados, cadê o suplente? Hoje foi publicado, nós estamos chamando mais 420 suplentes do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para começar a fazer o curso a partir de outubro desse ano. 350 policiais militares e 70 bombeiros convocados já, e logo vocês vão poder fazer a inscrição, enfim, para começar esse curso, se preparar para servir a população. Serviço de saúde do servidor. Eu acho que em poucos momentos da história da Paraíba se teve um atendimento voltado para a saúde, e aqui do servidor especificamente, tão diferenciada. Eu dou o exemplo da Policlínica das Forças de Segurança Pública. Havia um mito que se criou aqui na Paraíba de que o Hospital General Edson Ramalho era um hospital militar, era um hospital das forças militares. Nunca foi, ele era um hospital de porta aberta, então o militar não tinha nenhum privilégio no atendimento dentro daquele hospital. E eu dizia isso constantemente, mas todo mundo tem aquela sensação de pertencimento, e no princípio foi uma reação um pouco grande quando eu disse que abriria o hospital, transformaria o hospital Edson Ramalho, não mais seria chamado de hospital militar, mas sim hospital dos servidores, e a gente criaria uma policlínica específica para atender a todos os militares e familiares dos militares de todo o sistema de segurança. E abrimos essa policlínica, já tem milhares de atendimentos, funcionando perfeito, numa agilidade extraordinária. Isso é dignidade que a gente está trazendo para que o servidor possa trabalhar. Educação, ciência e tecnologia. Essa é uma área que eu gosto muito. Eu um dia já fui professor e eu sei da importância da educação na vida das pessoas. A cada conquista da educação, aqui vale ressaltar mais uma vez todo o time da Secretaria de Educação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, conduzida pelo secretário Urso Filho, conduzida pelo secretário Cláudio Furtado, das conquistas que nós tivemos. Reduzir a evasão com um programa como o Passe Livre, onde 27 mil estudantes estão das duas regiões metropolitanas, João Pessoa e Campina Grande, municípios como Cabedelo, Bahia, Santa Rita e lá em Campina Grande. Não pagam mais transporte. E sabe por que é que não paga mais transporte? Porque nós identificamos que uma família que ganha um salário mínimo, se tiver 3 filhos na escola, gasta mais de 500, 600 reais com transporte para mandar o seu filho para a escola. E muitos estudantes não iam para a escola porque o pai não tinha o dinheiro para pagar o transporte. E a gente começou a identificar isso, e não era possível ficar sem tomar nenhuma providência. Implantamos um programa extraordinário, são mais de 55 milhões de reais investidos, mas tem um retorno gigante, porque também ele não recebe esse cartão com a passagem grátis se não houver uma contrapartida, e a contrapartida é exatamente a frequência na escola. Se ele vai para a escola, ele recarrega o cartão, se ele não for para a escola, ele não recarrega o cartão. A Manhã Digital, que a gente está criando em termos de infraestrutura dentro das escolas, é uma coisa extraordinária. Você imaginar que a escola pública hoje tem laboratórios de robótica, laboratórios de química, física, matemática, você ter impressoras 3D, você ter óculos de realidade virtual, coisas que, sinceramente, nem a rede privada tem. E as escolas hoje têm, possibilitando que os nossos estudantes, inclusive, participem de competições internacionais, como recentemente participaram nos Estados Unidos. Programa Conexão Mundo. Conexão Mundo. A gente manda, todos os anos, aproximadamente 400 estudantes para a Inglaterra, para a Espanha, para a China, para o Chile, Canadá, Colômbia, Irlanda.
fazendo com que esses estudantes tenham uma experiência extraordinária, não só de aprender a língua, mas de conhecer uma nova cultura. Mas o que é mais importante, para selecionar esses 400, 4.000 participaram de um curso da língua. Mesmo que ele não viaje, aquele curso ficou para ele. Eu tive uma alegria muito grande aqui, quando a gente estava há poucos dias fazendo a nomeação dos professores, e um dos professores que foi chamado, aprovado no concurso, e que estava aqui assinando com a gente o contrato, ele disse: professor, me chamou de professor, porque um dia eu já fui, ele disse: eu fui para o Conexão Mundo, para a Espanha, estudei espanhol, aprendi, fiz o concurso para professor de espanhol e hoje eu estou aqui sendo contratado pelo Estado para ensinar espanhol nas escolas. Isso é transformação de vida. E um programa como esse permitiu. E a gente faz isso para aluno e faz isso para professores também. O programa Primeira Chance. Eu sempre disse que na minha juventude, a maior dificuldade que eu tive foi quando, na tentativa de arranjar o primeiro emprego, era responder a famosa pergunta: qual é a experiência que você tem? Nenhuma, meu amigo. Eu estou saindo da escola agora, como é que eu tenho experiência de trabalho? Nenhuma. E era difícil isso. E a gente criou, lá em 2019, esse programa Primeira Chance, e agora conseguiu universalizar. Você imaginar que 5.800 estudantes nossos, só em 2025, vão poder chegar numa empresa agora e dizer assim: qual é a sua experiência de trabalho? E ele vai apresentar porque ele trabalhou numa empresa. Isso é muito importante. Entregar kits escolares e fardamentos na época correta, isso é uma outra coisa que a Paraíba voltou. A rede estadual de ensino, com todos os investimentos que são feitos, eu sempre digo que é muito importante a estrutura física das escolas, investir 450 milhões em novas escolas, em novas salas de aulas, em laboratórios, mas investir principalmente em pessoas. Vagas para a primeira infância. Todo mundo sabe que o sistema de ensino ele é um sistema em que você tem responsabilidades do município, do Estado, do governo federal. E muitas vezes há um sombreamento entre as responsabilidades. Nós somos um Estado que não fugimos da responsabilidade de ajudar os municípios. E aí começamos. Precisava de creche. Nós conveniamos e passamos recursos para 213 creches em cada município. Precisa de transporte escolar. 850 ônibus nós compramos e entregamos aos municípios para fazer transporte escolar digno, seguro para os nossos alunos. Isso tudo faz parte desse grande projeto que culminou com isso aqui. Vocês não têm ideia da satisfação que eu tive de estar a semana passada em Brasília, recebendo das mãos do presidente Lula o selo ouro de alfabetização para a Paraíba. E eu fui receber em nome dos professores desse Estado, dos professores e professoras desse Estado, que verdadeiramente foram quem conseguiu. Eles conseguiram esse selo ouro. Selo ouro, gente, se trata do seguinte: é preciso que nossas crianças estejam alfabetizadas até os 7 anos de idade. Se isso for possível, o ganho na relação ensino-aprendizado a partir daí até a universidade vai ser extraordinário. E quando eu cheguei no governo, era cerca de 30% dos estudantes nossos tinham essa condição do que a gente chama fluência de leitura. Era ler um texto, entender o código, entender toda a pontuação e interpretar esse texto. E hoje, em 2025, nós batemos a meta de 2027. Nós chegamos a 71% dos nossos alunos nessa faixa de idade, no segundo ano, com fluência de leitura. Por isso que a Paraíba é selo ouro. Ficou entre 11 estados do Brasil. 11, só 11 tiveram essa condição. E sabe qual é a meta que o Ministério da Educação estabeleceu? Que é a meta maior possível para o ensino. É 80%. E essa meta está estabelecida para 2030. O Ministério da Educação espera que em 2030
todos os estados do Brasil estejam com 80% das suas crianças com fluência de leitura estabelecida. E aí eu já lancei um desafio para Lucas aí. Eu digo, Lucas, eu não vou nem querer que você atinja agora em 26, mas em 27 você tem a obrigação de chegar nos 80%, que é para a gente antecipar mais 2 anos. Basta investir, a educação é assim, investiu tem retorno. Então é uma alegria muito grande. Programas como Limites do Visível, investimentos no ensino superior. A gente praticamente acabou com a Casa do Estudante. Eu disse, mas Casa do Estudante? Porque a Casa do Estudante existia antigamente para os alunos de ensino médio que vinham estudar na Paraíba, estudar aqui na capital. Mas hoje na Paraíba inteira tem ensino médio nas cidades. Ninguém vem mais para cá, o estudante de ensino médio não vem mais para cá, para João Pessoa. E começou a ser utilizado por estudantes universitários. Só que atende 60 estudantes universitários. E eu pedi para Cláudio levantar, a Cláudio levantou e, na verdade, havia mais de 400 estudantes que precisavam de apoio. E a gente criou um programa, e é um programa extremamente importante, porque a gente dá apoio a todos os 420 estudantes universitários do interior que precisam se manter em João Pessoa, pagando uma bolsa de R$ 1.500, até que eles concluam o curso, com a obrigação deles participarem de programas de iniciação à pesquisa e à ciência. Dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente está trabalhando um projeto que será um projeto de futuro. Como eu digo, fazer gestão pública, você tem que entender que tem que pagar. O poder público tem que pagar a dívida social que ele tem com o povo do seu estado. Tem que resgatar essas pessoas e incluir no processo de desenvolvimento. Ele tem que cuidar daquilo que é demanda atual, de obras, de hospital, de estrada. Mas ele tem que pensar no futuro. No futuro, e não na mesmice do futuro. Pensar no futuro como uma condição de desenvolvimento real para as pessoas. Por isso que a gente está investindo no Ciquanta, Centro Internacional de Computação Quântica. Recebi as imagens hoje vindo da China, dos 2 computadores quânticos que nós vamos instalar aqui em João Pessoa, nesse prédio ali, que está aparecendo aquele nome Ciquanta. Para vocês terem uma ideia, 10 países do mundo têm computadores quânticos. Esse daqui da Paraíba será o primeiro da América Latina. E nós vamos abrir a possibilidade de se ter pesquisadores, físicos, estudantes, tendo a oportunidade única de se especializar numa área que é futuro. A revolução da computação quântica vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Mas isso é pensar no futuro. Parque tecnológico que nós implantamos no centro da cidade, já funcionando com mais de 50 empresas. Tivemos uma participação em Lisboa no Web Summit, com 23 empresas e startups paraibanas. Parece sonho, mas hoje lá em Lisboa tem uma sala Paraíba. Qualquer empresa paraibana que queira inovar, abrir mercado, vai chegar lá e vai ter todo o apoio para se instalar e para se desenvolver. Parecia isso impossível, né? Quem imaginaria que a Paraíba teria agora uma sala para recepcionar os nossos pesquisadores e estudantes lá em Lisboa, mas está pronto. E ainda falar de coisas dentro da mesma área, o Complexo Científico do Sertão. O Complexo Científico do Sertão é um projeto que a gente está desenvolvendo e que esse ano será implantado até o final do ano, que envolve o Raio Telescópio Bingo, que envolve a Cidade da Astronomia, que envolve o Vale dos Dinossauros e o Museu de Arqueologia de Cajazeiras. Isso tudo vai ser preparado para formar mão de obra em antropologia, em paleontologia, em astronomia, gerando no sertão o que eu chamo de ticket salarial alto, ou seja, não mais aquele emprego de salário mínimo, mas gerando sim. Sabe por quê? Porque nós temos 150 mil estudantes universitários na Paraíba. O que nós temos que fazer é reter esses estudantes aqui. Nós temos que fazer com que esses estudantes, imagine quantos gênios a gente tem dentro desses 150 mil estudantes. E se a gente conseguir retê-los aqui, mantê-los aqui, eles vão produzir para a Paraíba, vão gerar desenvolvimento para a Paraíba. Essa é uma coisa óbvia, por isso que a gente está fazendo tanto investimento. Desenvolvimento humano, cuidar de pessoas, não é isso, doutora Poliana, deve estar por ali. Cuidar das pessoas, como é bom, como é bom.
fazer política pública de inclusão, saber que passar a mensagem que o cidadão que está lá na ponta, que, como eu sempre digo, não tem voz, não tem vez, às vezes, para chegar nos grandes centros, mas saber que tem alguém preocupado, saber que tem alguém aqui pensando em como verdadeiramente fortalecer essa estrutura de cuidado com as pessoas. E aí passa pelas feiras ecológicas, pelo fortalecimento de associações, como é o caso de associações de catadores. O programa está na mesa. O programa está na mesa, está aí em 217 municípios da Paraíba, fornecendo refeição a R$1.000. São mais de 50 mil refeições todos os dias, a R$1. Fornecendo refeição ao preço de R$1, e são mais de 50 mil refeições por dia, porque ainda tem gente que precisa. E enquanto tiver gente que precisa, o governo tem a obrigação, sim, de levar a sua mão protetora para cuidar dessas pessoas. É assim que se faz gestão pública. E programas como esse, programa de aquisição de alimento, o PA Leite, que distribui, a partir da compra, esses produtos para mais de 32 mil famílias. Cartão alimentação, também para ajudar a essas famílias de mais baixa renda. Casas da cidadania, nós aumentamos aí, 20 e tantas casas da cidadania, Paraíba fora, para que o cidadão, mais uma vez, não precise se deslocar para outras cidades, muitas vezes, para tirar um documento. Essa é uma área que para a gente, ela tem e recebeu um olhar importante. Ana fez um papel importante dentro desse trabalho, que é a gente entender as necessidades das pessoas que têm deficiência. A FUNAD faz um papel extraordinário há mais de 30 anos, 35 anos. Mas ter condição de ampliar o serviço, botar uma oficina de órtese e prótese, levar isso lá para o sertão da Paraíba, levar apoio para as crianças com microcefalia, tudo isso é um trabalho de olhar por determinados segmentos que eram muitas vezes invisíveis na Paraíba. Aqui, a escola que foi construída é uma escola estadual especializada para pessoas com deficiência. Só sabe o que é isso aqui quem visita essa escola, para você sentir verdadeiramente a energia como é diferente dentro de uma escola como essa. A pessoa com deficiência na Paraíba está tendo a oportunidade de ter não só assistência, mas como é bom saber que a gente está construindo ali uma grande vila paralímpica, para todas as atletas e pessoas com deficiência também ter a condição de ser incluídas no processo. Serviço regionalizado de acolhimento familiar. São aquelas ações que a gente fica muito feliz. Todo mundo sabe que durante a pandemia foi talvez um dos piores momentos que a humanidade viveu, mas imagine uma criança que perdeu pai e mãe, perdeu seus tutores e ficou sozinho na vida. E a gente criou esse programa dentro do Consórcio Nordeste, esse programa de acolhimento, em que protege essas crianças órfãos principalmente da pandemia. Então, o time aí que organiza isso sabe da felicidade que é ver cada criança que é protegida. Mulheres e diversidade. Paraíba tem grandes programas. O programa Patrulha Maria da Penha foi implantado em outubro de 2019 e, efetivamente, teve condições de ir na direção daquilo que mais precisa. Combater esse absurdo que é a violência contra as mulheres. Nós temos que permanentemente fazer com que as nossas escolas comecem a trabalhar isso com os alunos, porque só com a criação de uma mentalidade diferente é que a gente vai mudar a sociedade. Mas enquanto isso não acontece, é preciso ter um sistema de proteção. E é esse sistema de proteção que a Paraíba hoje tem, que vai desde as delegacias especializadas para atendimento das mulheres, mas é lá para o final, é quando acontece a agressão.
mas nós universalizamos. Em 24 regiões do estado da Paraíba, hoje tem uma delegacia especializada para dar apoio às mulheres. Mas o que é mais importante é que durante o processo, para que não ocorra o feminicídio, a gente tenha as casas de acolhimento, a gente tenha a proteção do programa Patrulha Maria da Penha. Está aí, das 5.126 mulheres protegidas no programa, nós não perdemos nenhuma para o feminicídio. Isso é uma conquista extraordinária, gente. Foram 5.126 potenciais vítimas de um feminicídio. Fora isso, as casas de atendimento que a gente tem, casas de acolhimento, não só para mulheres, mas para o segmento LGBTQIAPNB+. Está lá, Cris Nagô, primeira casa aberta e mantida com recursos públicos do Brasil. Parece um absurdo isso, parece um absurdo. Mas é a primeira casa de acolhimento mantida com recursos próprios do Estado. Os outros são ONGs que têm que se virar para manter. Aqui somos nós, governo, que mantemos. O Centro João Balula, que tem tudo para dar suporte a qualquer tipo de crime associado a racismo, intolerância religiosa, xenofobia. Isso são espaços, primeiro, de proteção, mas segundo, de empoderamento de uma sociedade que precisa ser justa com todos que fazem e a compõem. Museu da Diáspora, estamos aí construindo ali, liberamos o prédio essa semana, vamos começar a construir esse museu que vai contar um pouco a história da diáspora negra, das etnias paraibanas. Ali na Praça Rio Branco, onde havia na frente um pelourinho, onde se vendia escravo, onde se punia escravos, então nada mais apropriado do que ter agora um museu para contar essa história que a gente precisa aprender a respeitar. Na área de segurança e ressocialização, como não poderia ser, deu uma travadinha, mas passou. Deixa eu ver aqui se pulou. Área de segurança. Como eu disse antes, a gente tem uma condição muito especial dos números da segurança pública. Número de segurança pública. Segundo lugar no país, segundo o CLP. A gente tem redução de homicídios, um investimento muito pesado em toda a estrutura da segurança. Nós somos num tempo, nós conhecemos desse tempo, que foi há bem pouco tempo atrás, em que carro de segurança, carro da polícia era empurrado, que não tinha gasolina, que policial não tinha uma bala, que não tinha um colete, não tinha um colete individual para cada profissional. E quando eu vejo hoje um policial com uma arma Glock, que é a maior fábrica de pistola do mundo, ali fazendo treinamento. Antigamente se davam 3 tiros e recebiam um certificado de tiro. Hoje dá 250 tiros, para poder sair preparado, para poder usar uma arma fora dos quartéis. Tudo isso é investimento, tudo isso é investimento. Esses centros integrados que a gente construiu em Patos, Campina Grande e João Pessoa, tem dado um resultado extraordinário, não só na resposta, na solução de problemas, mas principalmente e também na proteção das mulheres. Existia um programa, um aplicativo, que era o botão de pânico, quando muitas vezes uma mulher que é vítima de violência e que está sob o programa de proteção, ela tem um celular e quando o agressor se aproximava a uma distância menor do que a distância estabelecida na justiça, ela apertava um botão. E a central lá apitava que aquela mulher estava correndo risco ali. Hoje em dia a gente tem um sistema que ela aperta, e a partir do momento que ela aperta, a câmera do celular dela é tomada pelo Centro Integrado de Comando e Controle e a gente fica vendo o que a câmera dela está vendo. E ela fica com a câmera e ela pode ali, na hora que ela aciona, um operador do sistema entra em contato com ela, começa a conversar com ela, localiza qual é a patrulha que está mais perto, o carro que está mais perto, manda lá, e mesmo que o agressor tome o celular dela, ele não consegue desligar mais. Ele não consegue desligar mais o celular nem a câmera, para que a gente possa filmar qualquer ato de violência. Isso é tecnologia à disposição da nossa sociedade.
Aqui a clínica que eu falei, a policlínica, que é voltada para a segurança pública. Está aí quase 27 mil exames, 9 mil consultas, um novo centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, além disso, várias unidades novas. A sede da Delegacia da Polícia Civil. Eu vou contar uma história que parece brincadeira. A Polícia Civil nunca teve uma sede. Dá para acreditar isso? A Polícia Civil da Paraíba nunca teve uma sede. Ela veio ter uma sede agora, que a gente construiu essa sede ali em Manaíra. Isso parece absurdo, mas era a realidade. Obras, enfim, obras de diversos batalhões. Inauguramos agora o batalhão da Polícia Militar. Faz exatamente 30 anos que não se investia em construção de novos batalhões e reformas dos quartéis. 30 anos. 30 anos. E a gente chegou e reformatou tudo, graças a Deus. Castelo de Boneca, esse grande projeto que é implantado lá no presídio Júlia Maranhão e que envolve mulheres que estão lá privadas de liberdade. É um grande projeto. Todo projeto de ressocialização precisa, claro, ser ampliado. Ontem conversei com o secretário João Alves, dizendo da necessidade de se ampliar espaços físicos para que a gente possa ter essa condição de envolver mais mulheres, porque o percentual de mulheres envolvidas nos programas de ressocialização ainda é muito pequeno em função do número de mulheres que estão privadas de liberdade. Esse é um trabalho que precisa ser complementado. Ana vai, vez por outra, lá, e quando volta, ela me volta com muita cobrança de muita coisa. E eu sinto, evidentemente, e sei que ela tem razão de muita coisa. A gente precisa entender que quem está ali pagando a sua pena, já está pagando a pena pelos fatos de estar privado de liberdade. E a gente não pode punir novamente com a falta de condição que representa aquele local. Área de saúde. Que bom. Eu acho que tem que celebrar mesmo. Vocês realmente transformaram a saúde pública da Paraíba. Nós colocamos num outro patamar, subimos o sarrafo. Essa é a verdade. Em se tratando de política pública. Você imaginar que nós fizemos um programa, como Opera Paraíba, que acabou com a fila de cirurgias eletivas, que quando eu cheguei no governo parecia impossível. E todo mundo dizia, não vá mexer com isso não, porque isso é um problema que tem no Brasil. Não mexa com isso não, que isso é um problema que tem no Brasil e ninguém consegue resolver. E aí nós sentamos, montamos um programa e conseguimos resolver. Ali tem mais de 231 mil procedimentos realizados até hoje. Vamos chegar a 250 mil aí nos próximos meses, num recorde absoluto do que é um programa que verdadeiramente funciona. Um programa que verdadeiramente funciona. Eu tive o prazer da última, acho que sexta-feira, passar lá na Central de Regulação. E saí de lá muito feliz com o que eu vi, realmente. Enquanto gestor, saí de lá muito feliz com o que eu vi. Porque durante a pandemia, a regulação funcionava com 2 médicos praticamente deitados num colchão no chão, anotando num papel, e a regulação era um celular. Tocava no celular, ligava, pedindo uma regulação, aí a pessoa que atendeu o celular ligava para um hospital, ligava para um médico e dizia, olha, está indo um paciente e tal para ir agora. E o médico lá, ok, manda. Quando o paciente chegava lá, muitas vezes o médico tinha saído para fazer um outro atendimento fora de outro hospital. Não tem essa autorização aqui não. E o paciente ficava dentro da ambulância, para cima e para baixo, sem saber o que fizesse. Essa era a realidade, gente. Era a realidade. Era num caderno que se fazia anotações de regulação nesse estado. E quando eu entrei hoje, sexta-feira, quando eu entrei naquelas salas, que eu vi absolutamente tudo controlado. Uma cirurgia do Opera Paraíba, lá, dizendo pelo CPF do cidadão qual foi a cirurgia, quais foram os insumos que foram usados naquela cirurgia, qual foi o custo daquela cirurgia para o Estado. Quando eu entrei em outra sala, que eu vi o pessoal
controlando as 2 UTIs aéreas que a gente tem, com as aeronaves, fazendo regulação das aeronaves de UTI. Quando eu entrei na outra sala, que eu vi o pessoal que trabalha com assistência social, cuidando das pessoas que passam por um processo e que precisa ter um acompanhamento anterior. Quando eu entrei na outra sala do Coração Paraibano, que eu vi o avanço de ter levado lá para o Alto Sertão, lá para o sertão, um equipamento de hemodinâmica igual que tem aqui no Hospital Metropolitano de João Pessoa, e que já salvou aí milhares de vidas, porque as pessoas que tinham infarto nesse estado entravam em cima de um carro e corriam para Campina Grande ou João Pessoa, e se escapasse, tinha um atendimento, mas muitos carros voltavam no meio do caminho, porque eram vidas perdidas. E a gente conseguiu levar para o Alto Sertão a alta complexidade. E esses programas só foram possíveis porque houve um engajamento exatamente de todo um time do governo. Esse programa aí, Paraíba contra o Câncer. Na realidade, o câncer, ele é tratado entre o Ministério da Saúde e os hospitais filantrópicos. Praticamente os estados não têm envolvimento nesse tipo de atendimento. Mas era impossível aceitar que a cada mês, aproximadamente 1000 casos novos de câncer surgem na Paraíba. E você tinha o Hospital Laureano, o Hospital da FAP, realizando 50 PET scan, ou sequer conseguindo diagnosticar. E a gente não fizesse uma intervenção. Então criamos esse programa e hoje, por incrível que pareça, não existe mais fila de quimioterapia, não existe mais fila de radioterapia. E vai melhorar mais ainda quando a gente terminar a instalação do acelerador linear lá em Patos. A gente não está garantindo vida de ninguém, a gente está garantindo dignidade de atendimento. Isso é obrigação do Estado. Hospital da Mulher. Bom, para quem conhece, para quem quer ver um hospital referência, vá no Hospital da Mulher aqui de João Pessoa, que vocês vão ver o que é um atendimento. Equipamentos de ponta. Semana passada, eu acho, sei lá, eu estava lá, e nós fomos entregar um equipamento que até o representante maior do Brasil, lá da Siemens, lá da Siemens ele veio, porque era o único do Brasil. Ele disse, esse é o primeiro do Brasil nesse padrão que a gente está atendendo. E aquilo é para atender a seu José, Dona Maria, pessoas que do SUS, gente, não é para quem tem plano de saúde, não. É para atender gente do SUS. Essa é a diferença da Paraíba e da saúde pública da Paraíba, em que a gente tem uma obrigação de investir 12% do orçamento na saúde, mas aqui a gente investe 12% e mais R$1 bilhão por ano, para ter essa condição que a gente tem aqui, de entregar o Hospital da Mulher de João Pessoa, está construindo em Campina Grande o maior hospital da mulher e vai ser o maior hospital público da Paraíba. Estamos fazendo o Hospital da Mulher no Sertão, estamos construindo o Hospital de Trauma lá no Sertão, reformas e ampliações no Hospital de Guarabira, de Cajazeiras, no Arlinda Marques, está reconstruindo o Arlinda Marques, na Maternidade Peregrino Filho, no Hospital Distrital José Gomes, deputado Janduí Carneiro, ou seja, através de um programa, de um projeto AMAR, são mais de 714 milhões implantados dentro da infraestrutura. Sabe para quê? Para que o médico tenha a condição de trabalhar. Porque quando nós dissemos que iríamos implantar o programa Coração Paraibano lá em Patos, de novo eu ouvi a mesma história. Não consegue não. Não consegue não, governador, não tenta isso não. Mas por quê? Porque ninguém quer ir para Patos. O médico que tem essa especialidade, ele não vai querer morar em Patos. E por que não vai? Não, porque não vai. Vai, se oferecer condições de trabalho e salário, vai. E hoje a prova está lá. Não sei quantos mil atendimentos que nós fizemos lá em Patos. Então, assim, é a teimosia. Esporte e lazer. Eu fui brincar um dia desses dizendo que, antigamente, quando a gente fazia as revistas, nossa, tinha pouca coisa do esporte, gerou uma confusão. Mas é verdade. É verdade. Hoje, o esporte na Paraíba está no outro patamar. Quando a gente fala aqui do Paraíba World Beach Games, a gente tem seleções e mais seleções do mundo vindo para cá participar dos diversos esportes aí. Coisas com inovação, como o Aqua Race, que é essa piscina dentro do mar, e que atrai a atenção. As duplas,
de vôlei de praia, campeãs olímpicas, todas, treinam aqui na Paraíba, por conta das condições que a gente oferece. Vila Olímpica de Guarabira, esse negócio ficou uma maravilha, eu fui inaugurar, entregar essa obra lá, e realmente eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Trabalho extraordinário da Suplan, que fez lá com a doutora Simone, fez um trabalho extraordinário, ficou belíssima, porque é um equipamento que não é voltado exclusivamente para atletas e atletas de ponta. É para que a sociedade, a população de Guarabira e da região do Brejo possa utilizar. Isso é fundamental. Modernização dos estádios, iluminação que nós fizemos em vários estados. Na infraestrutura. Olha o povo ali da infraestrutura. Essa foto aí é dessa obra, que o nosso governo não prometeu, mas está fazendo. Um dia desse aqui, eu acho que foi Ramalho Leite, esse é o governo pagador de promessa. Os outros faziam promessa e a gente paga, viu, Lucas? Um bocado de promessa que for feita. O Hospital da Mulher, a gente não prometeu, mas fez. Centro de Convenções de Campina Grande, a gente não prometeu, mas fez. A ponte ligando Cabedelo, Santa Rita, Lucena, nós não prometemos, mas está aí. Ou seja, tem um monte de coisas que a gente não prometeu, mas fez. O Polo Turístico Cabo Branco está lá e nós estamos fazendo. Mas a infraestrutura é extremamente necessária e os números mostram aí. Essa barrazinha pequena de 2019 e a barra de 2025 mostra o que nós estamos fazendo só no programa rodoviário. Esse ano de 2025 foram 863 milhões investidos num programa que passa de 6 bilhões de reais. Estradas da cidadania. Como todas as cidades, já fizemos as estradas para as cidades, agora nós estamos fazendo para os distritos. Para os distritos, já são 33 estradas ligando a malha do estado principal com distritos. Distritos que produzem muito alimento, distritos que são distritos importantes, às vezes até maior do que a própria sede do município. Programa de travessias urbanas. Era comum, você vem na estrada boa, chega na cidade, entra na buraqueira do calçamento da cidade para sair do outro lado. Isso era comum, claro, e o Brasil todo é assim, menos na Paraíba. Na Paraíba nós fizemos asfalto em 210 municípios nas principais avenidas. Então, quando você vem na estrada, entra na cidade, sai do outro lado, as cidades ficaram com uma autoestima muito grande, é uma festa em cada cidade. As mulheres ficaram felizes porque podem andar sem enganchar o salto do sapato nos buracos dos calçamentos. Ou seja, não tem programa para fazer mais sucesso do que esse. Travessia Urbana. DR conseguiu fazer um grande programa aqui. Arco Metropolitano de Campina Grande, está lá, pronto. A iluminação agora acendeu. O Arco Metropolitano de João Pessoa, tratando aqui da mobilidade urbana toda de João Pessoa. Em termos de mobilidade urbana aqui de João Pessoa, todo mundo sabe, o viaduto Luciano Magra, o viaduto do bairro das Indústrias, a ligação entre Valentina e Mangabeira, Gásio Colina, Cidade Universitária Altiplano, Hospital Universitário João Cirilo, a Ponte das Três Ruas, a requalificação turística que nós estamos fazendo na PB 008, passando em frente ao Centro de Convenções, a Ponte do Futuro, essa obra gigantesca, uma obra de engenharia que merece realmente, para quem gosta e conhecer técnicas novas de construção, visitar. O BRS de João Pessoa, mesmo sendo uma responsabilidade da Prefeitura cuidar do transporte público da cidade, nós estamos fazendo esse projeto, que é exatamente de colocação de ônibus rápidos aqui, investindo 240 milhões, já está em licitação, para que a gente possa construir os corredores e os terminais, terminal de Mangabeira, terminal de Cruz das Armas e o terminal de Varadouro. Os ônibus que circulam hoje na cidade vão circular apenas nos bairros. Leva para um ponto, e nesse ponto dessa estação integradora, você pega esse veículo veloz, com pista exclusiva, com faixa exclusiva, para chegar rapidamente ao centro da cidade. E você tira todos os ônibus do centro da cidade. E aí você tem, com certeza, uma mobilidade urbana melhor. Porto de Cabedelo, investimentos de mais de 200 milhões de reais, é um porto absolutamente preparado, voltou a receber navios de turismo agora. Isso demonstra
claramente que a gente precisa continuar investindo. Assinamos a semana passada lá em Patos, quando estávamos inaugurando o aeroporto de Patos, investimentos de mais 120 milhões de reais aí no porto, para aumentar o mole, que precisa ser aumentado, e ampliar a bacia de evolução, porque a gente só recebeu informações e solicitações de grandes navios de turismo e que precisavam ter uma área maior para fazer o giro. E a gente vai fazer para poder permitir cada vez mais que cheguem aqui navios maiores. Na área de habitação, nosso programa chega a 23 mil unidades. E eu fico muito feliz com o programa de habitação, porque com a volta do presidente Lula, o programa Minha Casa Minha Vida voltou de verdade. Antes havia um programa verde e amarelo, que nem era verde nem era amarelo, porque não construía casa nenhuma. Com a volta do presidente Lula, ele foi trabalhar exatamente numa faixa com um incentivo importante. Mas aí era exigido do Estado que fizesse a sua parte. Imagine alguém que vai comprar um apartamento hoje, um apartamento que custa 180 mil reais. Desses 180 mil reais, dependendo da sua faixa de renda, você pode ter um subsídio de até 55 mil reais. Mas tinha um problema. As pessoas precisavam dar uma entrada de aproximadamente 30 mil reais. Eu sei que aqui nesse auditório todo mundo tem 30 mil reais para dar lá de entrada. Mas tem pessoas que não têm. E as pessoas que ganham um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, têm uma dificuldade. E aí nós decidimos, pela condição financeira que esse Estado tem, de fazer um programa e que o Estado banca a entrada. O Estado banca a entrada, o governo federal entra com 55 mil, o valor do imóvel cai para 90 mil e a parcela fica menos de 500 reais. Menos de 500 reais não é nem aluguel. E esse é um programa que o Estado implanta, Paraíba fora, em todo canto. Cidade Madura. Cidade Madura. Esse é um programa extraordinário. Esse é um programa extraordinário. Que o Paraná copiou, mas não disse que foi copiado daqui não, viu? Programa de regularização fundiária. Ontem eu tive uma alegria extraordinária. Meu dia começou ontem de uma forma muito emocionante, eu diria, e quando a gente participa de certas solenidades em que há uma troca de energia gigante. Nós fomos para Rio Tinto. Rio Tinto talvez algumas pessoas não conheçam, mas Rio Tinto é uma cidade privada, onde os imóveis pertenciam a uma fábrica que existia lá, que fechou, e que as pessoas não eram proprietárias das suas casas. As pessoas não tinham, a cidade não tinha nem mercado imobiliário, porque não podia vender, não podia trocar, não podia fazer nada. As pessoas não faziam reforma nas suas casas porque não eram donas das suas casas. E esse problema vem, Emília está por ali, eu vi, Emília, há 30 anos, né, Emília? Há 30 anos que esse negócio foi colocado na mesa para ser resolvido. Há 30 anos. Emília, 30 anos, com certeza. E a gente mexia com a habitação. E dizia, tem que resolver o problema de Rio Tinto. Tem que resolver o problema de Rio Tinto. E tem que resolver o problema de Rio Tinto. Só que ninguém resolvia. E foi preciso que a gente tomasse uma decisão. Então vamos fazer um programa para desprivatizar a cidade. Ontem, os próprios moradores disseram que nós levamos a libertação de Rio Tinto. Nós desapropriamos 1.051 casas e demos o registro para as famílias. Acabou-se. Investimentos de 37 milhões de reais. Mas vocês não têm ideia do que foi o momento ontem em que senhoras de idade, que viviam a ansiedade de perder o lugar de morar, porque a qualquer momento poderiam ser despejadas, porque a casa não era dela, recebendo a casa. Então, assim, vale a pena fazer gestão pública se for para transformar a vida das pessoas. Aí são investimentos em infraestrutura, PBGás dobrando o número de usuários, energias fotovoltaicas, a gente está fazendo energia fotovoltaica para, inclusive, reduzir a conta do Estado com escolas, com hospitais, etc.
o aeroporto de entregamos agora, está belíssimo o hospital. O que é que eu estou insistindo em hospital? No aeroporto de Patos, nós inauguramos agora e realmente está muito bonito. E a partir de 90 dias, a Companhia Azul tem um compromisso conosco de não mais botar um avião pequeno do Caravan e colocar um avião maior, um ATR, a partir de Patos, porque ele vai polarizar ali a região, beneficiando inclusive o Rio Grande do Norte e Pernambuco, que fica próximo. Segurança hídrica e saneamento. O pessoal da infraestrutura está contente ali, viu? Nós estamos fazendo 2 adutoras que chamam a atenção. Na verdade, são 2 adutoras que são mais de 700 quilômetros e vai garantir água para o Curimataú e para o Cariri, definitivamente, a partir da água de São Francisco. Essas são 2 obras revolucionárias e como obra de engenharia extraordinária. Eu só sinto que eu visito pouco. Ramal Curimataú, está aí a primeira etapa, já está com 92% executado, 205 mil habitantes que vão ser beneficiados. E quando a gente faz, muitas vezes, a análise, aí o economista, né? O economista diz, mas vai investir 528 milhões para beneficiar 250 mil pessoas, se fizer a conta, vai dar um dinheiro muito alto para a pessoa. Essa não é a conta que tem que ser feita. A conta que tem que ser feita é aquilo que eu digo é a dívida social do governo para com a população. O governo tem a obrigação de levar a água. Não interessa o custo. O custo, ele não pode ser analisado baseado numa equação econômica, gente. Que economia tem essa? Economia é a necessidade da população. Você tem, como na região do Curimataú, 18 municípios que não tinham água, que sofria permanentemente e agora está sendo atendido. Esse é o ramal Cariri, 40% executado, uma obra de 413 milhões de reais. E essas obras são todas de recurso próprio, recursos do povo da Paraíba. Como é bom ver isso. Abastecimento d'água, avançando aí Paraíba fora, sistema de esgotamentos sanitários, dentro do programa Paraíba Saneada, a João Pessoa recebeu agora um investimento gigantesco, todo enterrado, as pessoas nem sabem, mas ali vai haver uma transformação no sistema de esgotamento sanitário do Cabo Branco, de Manaíra, de Tambaú, passando ali pela Flávio Ribeiro, chegando até o ponto. A gente falou de grandes obras de 700 quilômetros de extensão, e o que me dá mais alegria é isso aqui. Implantação do sistema singelo de abastecimento d'água lá numa comunidadezinha, que está lá isolada lá na ponta. É aquela coisa de tentar classificar a obra mais importante. A obra mais importante é a ponte que a gente está fazendo aqui, investindo 500 milhões, ou é esse bico d'água junto de quem passou a vida toda carregando água no lombo do jumento? É para cada um pensar e saber o que é mais prioritário na vida. Construção e recuperação de barragens. Programa enorme, 282 milhões, com várias barragens sendo construídas. Canal Acauã, Araçagi, concluído aí essa obra, a gente está entrando agora na 3ª etapa, levando água verdadeiramente para as zonas mais férteis da Paraíba e que, através da irrigação, vai permitir que milhares e milhares de hectares sejam beneficiados, passando dentro de 12 assentamentos do INCRA, e que nós estamos fazendo agora o projeto para a implantação da rede de irrigação em todas essas comunidades. Será um celeiro a produção de alimentos ao longo do canal Acauã, Araçagi. Aqui um sistema, é o grande orgulho para nós paraibanos que somos técnicos, é a gente conhecer esse sistema Ceira, e que é copiado Brasil afora, todos os estados vêm para cá copiar, e que a ESA desenvolveu junto com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e que tem uma quantidade de informação para quem é pesquisador, para quem é não só estudioso da área, mas principalmente para a gente poder oferecer à sociedade que precisa plantar, tem que saber qual é o melhor período, com quanto tempo de água você tem que irrigar, como você pode ter economia no processo, tudo isso disponível de forma informatizada para
para toda a Paraíba. Então, esse é um grande investimento e que coloca, mais uma vez, a Paraíba como sendo o estado brasileiro que tem o melhor sistema de gestão de águas. Isso é dito não por nós, dito pela ANA. Cultura e meio ambiente. Mais uma vez, uma área Paraíba Rural Sustentável, que é o programa. Esse programa, ele recebeu investimentos de 80 milhões de dólares e o desempenho de vocês foi tão bom que o Banco Mundial chegou e autorizou mais 62,5 milhões de dólares para a gente continuar trabalhando. Então, vocês têm um bocado de tempo pela frente de trabalho aí, viu? Vamos tocar, viu, Lucas? Tocar isso aí, são mais 62 milhões e meio aí de investimentos no programa. Programa de distribuição de sementes certificadas, para que o agricultor receba na idade certa e plante na data certa. Programa de manutenção de rebanho, extremamente importante na melhoria da genética. Programa de comercialização e do pequeno produtor. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, tinha três eventos do agronegócio na Paraíba. Hoje são 63. 63. Isso por si só já demonstra o volume de negócio que é gerado na Paraíba pelo agronegócio. Modernização das unidades de conservação ambiental, isso é um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente e junto com a SUDEMA. Construímos a sede administrativa do Parque Estadual Pedra da Boca, do novo Museu do Vale dos Dinossauros, da sede do Parque Estadual Mata do Pau-Ferro, reforma do auditório do Jardim Botânico e o Vale dos Dinossauros que está sendo beneficiado. Está perto, viu, gente? Está perto, mas o que é que eu posso fazer? Não tem jeito. Cultura e patrimônio. Olha que maravilha essa foto. Valorização do centro histórico. O Estado da Paraíba hoje está investindo 164 milhões de reais nessa recuperação do centro histórico, que está sendo extraordinária. Prédios como o Museu do Artesanato, prédios como o Teatro Santa Rosa, são 61 imóveis beneficiados. O nosso Palácio da Redenção, tão querido, que abrigava o gabinete do governador, foi transformado no Museu de História da Paraíba. Expulsamos o governador de lá, mas demos um lugar para ele trabalhar no outro canto, para que a gente pudesse contar a nossa história aqui. Me incomodava muito quando eu chegava no lugar e perguntava: quem é que conhece aqui o Palácio da Redenção? E 3, 4 pessoas levantavam a mão. E não era possível. A nossa história está ali dentro. Então a Paraíba tem que conhecer. E a única forma de fazer a Paraíba conhecer era colocando um museu. E nós conseguimos fazer um museu, e o museu está belíssimo. E o que a gente recebe, na verdade, é solicitação para que ele tenha mais sessões, fique aberto mais tempo, mas, infelizmente, tem limites. Aí é o Palácio dos Despachos, para onde a gente colocou o governador e para onde Lucas vai despachar lá, numa bela sala que está lá pronta e preparada. Modernização do audiovisual, aí foram diversos equipamentos que aí na saúde, na cultura. Vocês sabem a mudança que teve a cultura na Paraíba. A cultura se encontra num patamar completamente diferente. Eu sempre acreditei que, mesmo sendo na cultura, não ia ser com poesia que a gente ia resolver o problema da cultura. Ou faz investimento de verdade, ou, amigo, se ficar só no texto, só na conversa, você não vai conseguir resolver. E nós saímos de um investimento de 12 milhões por ano para 113, 140 milhões por ano na cultura. Essa é a forma de transformar. E aí investimentos em todas as áreas que nós conseguimos. Fundação Casa de Zé Américo, está lá sendo ampliado. Essas unidades do centro, nós tivemos a condição de colocar projetos em prática muito grande. Projetos como esse do ICMS patrimonial, que tem lá 30 imóveis sendo recuperados. Mas fora isso tem a ação do próprio Estado. São as igrejas que estamos recuperando, são os museus que nós estamos construindo. Agora mesmo fizemos uma parceria importantíssima com a universidade. A universidade tinha alguns prédios no centro histórico e foram todos repassados para o Estado. Primeiro prédio, em frente ao Liceu Paraibano, tem a Fundação José Américo. Essa fundação, o prédio está fechado, nós estamos reformando essa fundação para ser o memorial
de Sivuca, esse grande artista nosso que realmente não merece ter todo o seu acervo encaixotado como vive hoje lá na universidade, guardando aquele acervo, porque não tem onde expor. Então nós vamos fazer o Memorial de Sivuca ali em frente ao Liceu. A Faculdade de Direito, que tem uma história, claro, associada à cidade de João Pessoa, vizinho Palácio da Redenção, mas foi repassado para o Estado vai recuperar aquele prédio, vai colocar ali todo o memorial dos governadores, que hoje funciona lá na Fundação Casa de Zé Américo na Praia, mas o espaço é pequeno e agora vai ter um espaço digno para abrigar o memorial dos governadores. E aquele prédio da antiga Academia de Comércio, que fica vizinho do Tribunal de Justiça, aquele prédio estava lá caindo, e a gente pegou aquele prédio e vai instalar a sede da Secretaria de Cultura naquela área. Ou seja, são intervenções muito importantes para o nosso centro histórico. E turismo e desenvolvimento, que parece que é a última parte. Pelo que eu me lembro, é a última parte, Vigiano? Então, todo mundo sabe a revolução que está acontecendo no turismo na Paraíba. Todo mundo sabe. Mas a gente tem que entender que dentro desse processo todo, a gente tem que cuidar das pessoas que precisam minimamente de um apoio inicial para começar seus negócios. Por isso que o Empreender Paraíba chega a números tão importantes. 182,2 milhões de reais em investimentos, chegando nos 100% de municípios do estado da Paraíba e fazendo com que, além do suporte financeiro para os pequenos negócios, a gente tenha condições também de ter o apoio a todos os eventos. O reflexo da economia se mede muito por aqui. Em 2020, a gente tinha 750 mil passageiros chegando na Paraíba. Agora, em 2025, foram 1.900.000 passageiros chegando na Paraíba. Isso por conta de tudo que é feito, trabalho que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Desenvolvimento Econômico, secretária Rosália, secretário da nossa PBTUR, Ferdinando, que está por aí, um trabalho de divulgação para trazer turistas para cá. Agora, você imagine isso daqui a algum tempo, quando, na verdade, a gente tiver um outro grande e gigante equipamento como o Polo. O que é que vai acontecer? Está aqui o programa do artesanato paraibano. Esse programa, ele recebeu uma atenção muito grande por parte do governo. Ana ficou aí como presidente de honra desse programa, tocando esse programa. O artesanato da Paraíba esteve presente em todas as feiras nacionais e algumas internacionais. Essa foi a forma de mostrar o respeito por esse segmento que gera emprego, gera renda e gera muita renda para muita gente. Teve artesão nosso aqui, que nunca tinha andado de avião, foi para Portugal, foi para a França, foi para a Alemanha, foi levar essas coisas verdadeiramente da nossa cultura, da nossa história. Mas eu sempre digo que o artesanato é muito mais do que isso. É um segmento econômico e tem que ser visto como tal, porque ele gera emprego e gera renda. A Paraíba Astronômica, esse segmento é o turismo. É o Rádio Telescópio Bingo, que eu já citei antes, é a Cidade da Astronomia, que está numa obra, num ritmo aceleradíssimo. As fotografias do Bingo já estão lá começando a construir essas antenas. Essas antenas terão a altura de um prédio de 15 andares, então é uma coisa muito grande. Associado ao Vale dos Dinossauros e o Museu de Biologia, nós estamos criando aí o que a gente chama, e eu já citei antes, o Complexo Científico do Sertão. Centro de Convenções de Campina Grande, que nós não prometemos, está lá pronto, funcionando de uma forma maravilhosa, mais de 30 eventos, 108 mil participantes. Fizemos um evento lá chamado Imagine Land, que é voltado para a cultura pop, geek, cartoon. 32 mil pessoas no final de semana, então uma festa maravilhosa, provando que Campina Grande aproveita essa grande expertise que tem de promover grandes eventos e agora tem um espaço digno para realizar esses eventos. E aí está o polo turístico. Ontem estamos lá assinando mais um equipamento, o 12º equipamento do polo, uma piscina de surf, para a prática de surf, com um hotel, um investimento alto e que vai compor, junto com todos esses equipamentos,
e trazer grandiosos como esse. São 2,9 bilhões de reais sendo investidos ali da iniciativa privada. Uma expectativa de 2,4 milhões de turistas por ano nos próximos 5 anos. Empregos na construção, 1.000. Empregos na operação, 22.280. É por isso que a Paraíba está entrando em pleno emprego. É muita coisa verdadeiramente que está acontecendo nesse momento. O Tauá Resort entregue, o Aquaí Parks, dia 5 de agosto desse ano, entrega, o Ocean Palace, previsto para o final do ano, o Amado Bill está no ritmo normal, eu espero que no começo do próximo ano ele seja atendido, e obras a iniciar, o INCIA Global Rate, que é aí para o turismo médico, aí terá um centro de cirurgia, terá spa, as pessoas poderão se hospedar para fazer qualquer tipo de procedimento, na maioria estético. WM Experience, que vai começar ontem, não, essa semana, nós tivemos a apresentação do projeto definitivo, realmente pelos mesmos arquitetos da Disney, então um projeto extraordinário. Tudo isso num só lugar, é a grande diferença. Quando você quer ir num parque aquático, você pega um carro, vai lá para Fortaleza. Quando você quer andar de montanha-russa, você pega um carro, um avião, vai lá para Beto Carreiro World, lá de Santa Catarina. Quando você quer ver o Parque dos Dinossauros, você vai lá para o interior do Rio de Janeiro, vai ver. Se você quiser praticar surf, numa piscina de undersurf, você vai para São Paulo. Qual é a diferença? Nós vamos fazer tudo isso aqui. Vai estar tudo junto, tudo junto. Então vocês tenham, dá para imaginar o que vai acontecer daqui a alguns anos com o turismo na Paraíba. Cada equipamento desse, por si só, já é transformador. E eles estando todos juntos, num lugar só, como é o caso daqui, ele vai transformar a região inteira. Não tenho dúvida disso, não. Isso não é utopia, é realidade. Verdadeiramente é realidade. Nós rodamos muito, eu, Rômulo, rodamos muito com esses projetos Brasil afora, fora do Brasil, para tentar convencer as pessoas a virem para cá. Hoje é fácil. Hoje a gente já não tem mais espaço nenhum para colocar novo hotel, porque todo mundo acredita, vê o que está acontecendo, o Tauá já inaugurado, o Tauá gigante, Tauá que vai ter 5 mil leitos. As pessoas hoje sabem que agora é uma realidade. Agora é fácil, mas já tivemos um tempo que não foi tão fácil assim. Mas, gente, eu acho que, na verdade, teria muito mais coisa para a gente apresentar. Eu tentei ser o mais rápido possível, não sei quanto tempo gastei, mas isso tudo que foi construído foi porque, lá num dia de outubro, de um ano qualquer, alguém saiu de casa e decidiu, através de um gesto bem simples, de ir numa urna e escolher um número, e nos colocou, a mim, num primeiro momento, em 18, e depois a mim e Lucas, em 22, para governar o Estado. É claro, óbvio, que todo mundo, quando faz isso, faz com a esperança, e quando aperta aquela tecla verde, eu sempre digo, que diz assim, vai esperança, que as coisas melhorem, que possa haver uma mudança na nossa vida, que nosso Estado cresça. Isso tudo é fruto, claro, de uma coisa chamada democracia. É por isso que é tão caro para a gente, é tão importante fazer a defesa da democracia, é por isso que é tão importante a gente não aceitar retrocesso, por isso que é tão importante num momento como esse. Os extremos não levam a nada, não levam a nada. E que hoje, a grande preocupação do país é que os grandes temas verdadeiramente que interessam a população e a vida, o dia a dia da população, são esquecidos e a disputa fica única e exclusivamente pela disputa de poder. É isso que nós precisamos mudar, para fazer com que o país retome aquilo que é importante, que é os interesses da população acima de tudo. Então, a Paraíba, eu acho que hoje, fechando esse ciclo, não o governo, porque o nosso governo vai até 31/12/2026, comigo ou com o Lucas na cadeira, não faz diferença nenhuma,
absolutamente nenhuma. E um outro ciclo começará a partir de 27, e eu não tenho dúvida nenhuma que vocês sabem que isso que nós mostramos aqui precisa continuar. E vocês sabem que para continuar, vocês sabem qual é o caminho da escolha. É naquele mesmo dia de outubro, quando vocês forem de novo convocados a fazer a escolha, pensem que a escolha certa transforma a vida de pessoas. Beijo no coração, obrigado, valeu demais pelo dia de hoje. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu estou extremamente honrado de terminar esse ciclo no governo, mas terminar com vocês construindo junto comigo essa nova Paraíba. Beijo no coração, obrigado.